O que está impossível é a gente entender por que o Mirassol Futebol Clube não consegue vencer fora de casa. Ontem, mesmo com o retorno do trio de ataque titular do goleiro Alex Muralha, que cumpriram suspensão na partida contra o Sport, do Negueba, né, do De La Torre e do Fernandinho, Negueba que não estava suspenso, Negueba estava machucado e se recuperou. Mesmo com esses 4 jogadores em campo, o Mirassol foi superado pelo Vila Nova, no Oba, em Goiânia, pelo placar de 1-0. O jogo aconteceu ontem, com isso o Mirassol chegou ao 6º jogo fora de casa, acumulando 4 derrotas e 2 empates. O Mirassol só marcou um golzinho jogando fora de casa, foi na estreia contra o Brusque, um gol de pênalti do Guilherme De La Torre. Longe do Maião, o Mirassol é apenas um gatinho. No máximo incomoda, cria algumas oportunidades, mas não consegue ter resultado e o desempenho fica aquém em muitas vezes. Tem algumas partidas que o Mirassol joga até bem, como foi contra o Sport, como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas, na maioria das vezes, o Mirassol até deixa a desejar, não é o mesmo desempenho que o time tem quando joga no Maião, onde tem 100% de aproveitamento. Na partida de ontem, válida pela 11ª rodada da Série B, Guilherme De La Torre, o artilheiro do Leão, perdeu um pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo e desperdiçou a chance de abrir o placar. Henrique Almeida, aos 22 do segundo tempo, marcou o gol da vitória dos goianos. O técnico Mozart, após a partida, explicou o que está acontecendo com o Mirassol e já até projetou a próxima partida do Leão, que será aqui no Maião na terça-feira, dia 25, 7 horas da noite, diante do Santos. Vamos ouvir o treinador do Mirassol. Desconfortável já para nós, né? Porque até em termos de desempenho nós estamos conseguindo ter um certo desempenho, mas o desempenho eu acredito sempre que ele tem que estar atrelado ao resultado. E nós precisamos melhorar, não tem muito o que justificar, assim. Eu, mais do que ninguém, entendo que o resultado ele é soberano a tudo, né? Entre jogar bem e ganhar, eu vou sempre preferir ganhar. Infelizmente, os episódios fora de casa, eles têm sido desfavoráveis a nós, né? Em Brusque aconteceu isso, hoje aconteceu de novo, enfim. Mas nós temos que ter equilíbrio agora. Quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado. E ter equilíbrio, descansar. Terça-feira nós temos o grande favorito da Série B em casa, né, que é o Santos. Então não tem nem tempo de se lamentar. Se preparar para enfrentar o Santos. Com esse resultado o Mirassol estacionou nos 17 pontos ganhos, na 8ª colocação, mas ainda poderia, né, perder uma posição, mas o Ceará empatou com o Sport e o Mirassol ficou mesmo na 8ª colocação. Então ficou assim a classificação atualizada aí do Campeonato Brasileiro Série B após a realização da 11ª rodada. Alguns times ainda estão com 10 jogos, o CRB está com 9 jogos, porque o CRB estava disputando a final da Copa do Nordeste e as partidas contra Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Sport Recife tiveram que ser adiadas. E a CBF ainda não agendou, não remarcou essas partidas. Então, Sport e Botafogo tem 10 jogos e o CRB tem 9 jogos, mesmo com 11 rodadas já realizadas. O América Mineiro é o líder do campeonato com 21 pontos. Tem 3 times ali na liderança do campeonato, dividida, né, com critério de desempate. O América fica na primeira colocação. O Avaí está em segundo com os mesmos 21 pontos. O Operário está em terceiro com 21. O Sport Recife com 19 pontos ganhos. Se vencer o CRB na sua partida que foi adiada, assumirá a liderança do campeonato isolada com um pontinho a mais que esses concorrentes. Completa o G4 o time do Sport. O Santos está na 5ª colocação com 18 pontos. O Goiás vem na 6ª colocação com 18.
Coritiba na 7ª colocação também com 18 pontos. Em 8º está o Mirassol com 17. O Vila Nova, que venceu o Mirassol ontem, chegou na 9ª colocação com 17 pontos. Em 10º está o Ceará com 16. Em 11º o Novo Horizontino com 15. Em 12º a Chapecoense com 14. Em 13º o Botafogo com 13. Em 14º a Ponte Preta com 12. Em 15º o Amazonas com 12. Em 16º o Paysandu também com 12. Em 17º, já na zona do rebaixamento, Brusque com 10 pontos ganhos. Em 18º o CRB com 9. Em 19º Ituano com 7. E a lanterninha é segurada pelo Guarani na 20ª colocação com apenas 5 pontos ganhos. Na próxima rodada, como destacou o professor Mozart aí, o Mirassol recebe o Santos, terça-feira, dia 25, às 7 horas da noite. Como o próprio Mozart disse, o favoritaço a tudo no campeonato, a acesso a ser campeão, não está tendo o desempenho também que deveria o time do Santos. Mas é o próximo adversário do Mirassol e o favorito para a partida é o Santos. Não tem nem o que falar, né? Vai jogar Santos e Mirassol. Você vai falar que o favorito é o Mirassol? Quem é louco de falar isso? Nem o Santos na sua pior fase. O Mirassol tem um bom time, pode surpreender, mas vai ser um confronto muito difícil. O Mirassol já acumula 2 derrotas consecutivas contra o Sport e contra o Vila Nova. Fora de casa, um desempenho inadmissível. Um desempenho não, né? São resultados inadmissíveis, porque como eu disse, em alguns jogos o Mirassol tem até jogado bem ontem. Foi até melhor que o Vila Nova, em algumas criou mais oportunidades até. Mas não conclui essas oportunidades em gol. O time marcou um golzinho só fora de casa, na estreia contra o Brusque. Depois, 2 empates em 0-0 contra Botafogo e América Mineiro e derrotas por 1-0. Todas as derrotas do Mirassol por 1-0, depois que perdeu para o Brusque de 3-1. As outras 3 derrotas foram por 1-0. Contra o Amazonas, contra o Sport e contra o Vila Nova. Não dá para admitir o time fazer um golzinho só fora de casa. Um time que quer brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro não pode ter um desempenho desse, tem que concluir as bolas em gol. Ontem o De La Torre até teve a oportunidade na cobrança de pênalti, cobrou por cima do gol. Precisa melhorar, como disse o técnico Mozart aí. E a resposta já tem que ser dada agora contra o Santos. Contra o Santos, que seria um jogo, digamos assim, que poderia se descartar os pontos, vai ter que decidir, porque não fez a pontuação necessária nos jogos fora de casa. E o Vila Nova não teve um bom desempenho ontem. Fez o seu gol, portou a bola para dentro, mas o Vila Nova era um time para o Mirassol passar por cima e não conseguiu. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas aí. A perspectiva, porque os próximos jogos, Santos, depois pega Novo Horizontino, fora de casa. É uma perspectiva aí de que a resposta tem que ser dada dentro de campo, os resultados precisam acontecer para que o time não decaia a tabela abaixo, que a briga continue na parte de cima da tabela e que o Mirassol continue sonhando com a Série A e não sonhando em escapar da Série C do ano que vem, porque essa não é a realidade do elenco. O elenco tem muita qualidade para isso. Precisa de contratações, é verdade. Precisa trazer alguns jogadores, porque o lateral esquerdo Arthur já tá negociando com o Paysandu. O Mirassol só ficou com o Varley ali pra posição e ele nem é lateral esquerdo de origem, ele é lateral direito. O volante Yuri não joga desde março. O Diego Gonçalves tá sendo negociado com o Juventude, o atacante. Então o time titular é muito bom, mas os jogadores de opção de banco tá ficando ali meio escasso, né? As opções escassas estão ficando as opções de banco do Mirassol Futebol Clube. Então precisa contratar um primeiro volante, pelo menos, e mais uns 2 atacantes ali para compor o elenco do Mirassol, para que o time siga nessa Série B com chances de sonhar, pelo menos, com a Série A do ano que vem.